Boa noite, povo de Deus. Ainda o nosso tema sobre purgatório. Você já deve ter se perguntado, qual é a duração do purgatório? Quanto tempo a pessoa fica lá? Você já se perguntou sobre isso? Vamos tentar falar sobre isso. Não vai ter uma resposta exata, porque não tem, não existe de fato. Mas vamos explanar um pouquinho o que os santos nos falam. É uma pergunta curiosa que não tem resposta. Não é só difícil, até mesmo é impossível. Não há nenhuma definição por parte da teologia ou da igreja. É um mistério, pois sabemos que na eternidade não há mais tempo. Como julgar o tempo em relação à eternidade? O sofrimento intenso e horrível das pobres almas faz com que os minutos lhes sejam anos e até séculos. Aqui havemos de fazer como todos os autores que tratam do purgatório. Recorrem às revelações particulares. Então, ela nos esclarece em algumas bem provadas e até sujeitas a processos canônicos rigorosos, como as dos santos canonizados, que nos dão a garantia que não se tratava de ilusões ou fantasias mórbidas. Algumas opiniões sobre esse assunto. Quanto à duração do purgatório, de uma coisa podemos ter certeza, é que as penas expiatórias não irão além do último juízo, no fim do mundo. Ou seja, quando chegar o juízo final, com certeza vai cessar o purgatório. Aqui é um pensamento de Santo Agostinho. São Roberto Bellarmino vai falar o seguinte: é para nós coisa muito incerta. Poderíamos considerar duas espécies de duração. Uma positiva, que corresponde à medida do tempo, tal como contamos neste mundo. Outra fictícia ou imaginária, e que pensam as almas pelo sofrimento, que as faz perder toda a noção do tempo. Daí partimos para as revelações particulares, como por exemplo, pobres almas que se queixaram de anos e até séculos de abandono naquelas chamas. São Vicente Ferrer nos fala o seguinte, que há almas que ficarão no purgatório um ano inteiro por um só pecado. Santa Francisca afirma que a maioria das almas que sofrem lá no purgatório compreendem de 30 a 40 anos. Lembrando, né, que é uma forma misteriosa o tempo no purgatório, é só uma aproximação. De muitos santos afirmam que viram almas destinadas a sofrer no purgatório até o fim do mundo. Ao padre Scott de Louvian foi revelado que um banqueiro de Antuérpia estava no purgatório há mais de 200 anos porque tinha rezado pouco por ele. A Igreja supõe muitas vezes que as penas do purgatório sejam longas, quando permite fundação de missas e sufrágios por longos anos e celebra aniversários de 20, 30 e 50 e mais anos. Permite fundações perpétuas de missas. Cesário fala o seguinte: ninguém sabe quanto tempo, quantos anos deverá ficar no purgatório uma alma. Uma pequena reflexão. As almas simples e humildes, sobretudo as que muito sofreram antes neste mundo, com paciência, e se conformaram perfeitamente com a vontade de Deus, podem ter um purgatório muito abreviado, às vezes de horas. Ou seja, alguém que viveu esse purgatório aqui na Terra, né? Ou seja, já sofreu com paciência, já se penitenciou, renunciou à sua vontade. A pergunta curiosa acima não tem sentido. Tal pergunta não tem resposta, pois é difícil e até impossível responder. Em torno do purgatório, há um grande mistério. Santo Agostinho afirma que as penas expiatórias não irão além do juízo, no fim do mundo. Conforme as revelações dos videntes, devido à intensidade dos sofrimentos, os minutos parecem anos e séculos. Na prática, a Igreja permite fundação de missas e sufrágios por longos anos, e até permite fundação perpétua. Certo é que ninguém sabe quanto tempo, quantos anos, quantas horas, quantos dias deverá uma alma permanecer no purgatório. Atenção! O importante não é saber quanto tempo, quantos anos, quantas horas uma alma deverá permanecer no purgatório, e sim cuidar de evitar a pena do dano, ou seja, a perca da visão beatífica, ou seja, perder a Deus.
fazendo penitência, aproveitando o ensejo para rezar pelas almas. Quem reza pelas almas, sem dúvida, tem por certeza que elas serão suas protetoras na eternidade. Elas não têm merecimento para elas, mas têm a nosso favor. Mais longa é a pena do que a culpa. Segundo as revelações particulares, almas destinadas a um longo sofrimento nas chamas do purgatório, e outras passam brevemente pela expiação. Algumas revelações. Santa Verônica Juliane fala de uma irmã de seu convento que havia se exposto às reformas do mosteiro e devia ficar no purgatório tantos anos quanto passou neste mundo. Santa Margarida de Cortona, a grande penitente franciscana, disse Nosso Senhor: Alegra-te, minha filha, tua mãe está livre do purgatório, onde ficou ela 10 anos. Como a santa rezasse por 3 defuntos, ela julgava estivesse salvos. Revelou Jesus a ela. Então salvou por tuas orações e se livraram do inferno, mas ficaram 20 anos nas chamas do purgatório. Santa Lutigarda fez penitência pelo abade cisterciense, muito austero e duro demais para com os súditos. Deveria ficar no purgatório 40 anos. A mesma santa viu no purgatório um dos papas mais piedosos e ilustres da Igreja, a saber, Inocêncio III. Este papa apareceu à santa dizendo que por algumas faltas no governo da Igreja deveria permanecer no purgatório até o fim do mundo. Santa Teresa, na sua autobiografia, fala-nos uma carmelita fervorosa que se passou 2 dias no purgatório. Uma outra muito paciente na doença ficou apenas 4 horas na expiação. Um irmão coadjutor da Companhia de Jesus morreu à noite e ficou no purgatório até a missa do dia seguinte. Santa Margarida Maria Lacoque, a vidente do Sagrado Coração de Jesus, viu seu diretor espiritual, o beato Pedro Colombieri, passar algumas horas nas chamas expiatórias, por ligeiras faltas. E aqui se trata de um santo. Imagine nós pecadores. O que será de nós? São Roberto Bellarmino, examinou com muito cuidado as circunstâncias e as autoridades desta visão, e falou dela em suas obras. Todavia, se há longas expiações, outras pelas misericórdias de Deus são muito breves. Talvez tenham sido mais intensas. Santo Curandares, mais conhecido como São João Maria Vianney, teve muitas vezes intuições admiráveis do tempo em que muitas almas deveriam ficar no purgatório. Perguntaram ao Santo Cura de Ares se um doente se havia de curar. Quem perguntou ignorava que a enferma tivesse morrido. O Santo Cura, que sabia por inspirações do céu, respondeu logo: ela recebeu a recompensa. São Severino, arcebispo de Colônia, era um grande servo de Deus, admirável pelas suas virtudes e até pelos milagres. Após a morte, apareceu a um cônego de sua catedral para lhe pedir orações. Estava no purgatório por instantes, por ter rezado com alguma pressa. Reflexão. As almas simples e humildes, e sobretudo as que muito sofrem neste mundo com paciência e se conformaram perfeitamente, no caso ali as que sofreram, né? E se conformaram perfeitamente com a vontade de Deus, podem ter um purgatório muitíssimo abreviado, às vezes de horas apenas. É o que nos dizem inúmeras revelações particulares. Até santos passaram ligeiramente pelo purgatório. Que havemos de concluir quando meditarmos na duração do purgatório? Primeiramente, procuremos ter mais zelo pela causa das almas sofredoras, que tanto padecem por causa do nosso esquecimento. Somos muito fáceis em canonizar logo os mortos, e comodamente já não rezamos mais por eles, sob a desculpa de que já estão no céu. Não canonizemos tão depressa os nossos mortos, mesmo aqueles que vivemos
aliás, que vimos ter a morte dos justos. Rezemos muito por eles. Nunca nos descuidemos do sufrágio dos mortos, porque já fizemos muito durante algum tempo. Já mandamos celebrar umas missas e rezamos por umas tantas almas sofredoras, muitas delas esquecidas. Outra conclusão que havemos de tirar de nossas reflexões sobre a duração das penas do purgatório é a de cuidarmos mais de nossas imperfeições e não sermos tão presunçosos, julgando-nos capazes de entrar logo no céu. Cuidado com esta presunção, que nos pode acarretar um longo e doloroso purgatório. Toma, pois, a resolução de jamais deixar passar um dia sequer sem rezar pelos parentes falecidos e entes queridos. Tem piedade daqueles que nos deixaram e que agora estão sofrendo muito e muito mesmo. Quase todos os cristãos, depois da morte, terão por força de passar um período mais ou menos longo nas chamas tormentuosas do purgatório. Realmente, são poucos após a morte que passam direto para o céu. Pois a justiça de Deus é rigorosa, principalmente para aqueles que abusam da graça, aqueles que não empregam o mínimo de esforço para se corrigir. Mas é certo que a graça não falta, quer dos sacramentos, quer por meio da leitura, empregar todos os meios para evitar a pena do dano, que seria a perca da visão beatífica. Irmãos, que essa reflexão nos ajude, nos motive a rezar pelos irmãos do purgatório, que de fato possamos estar rezando sempre por esses irmãos. Amém. Deus abençoe cada um de nós.